Olá, Mentoramers! Que prazer ter vocês aqui em mais este webinar da Mentorama. Hoje a gente está aqui com a Mariana Kobayashi e vamos conversar sobre Data Science para iniciantes. Então, aprenda todos os passos para trabalhar com dados. Antes da gente continuar, todo mundo me ouvindo bem, escutando bem, manda um alôzinho aqui para a gente no chat. Mari, tudo bem? Boa noite, Liz. Boa noite, pessoal. Boa tarde, onde vocês estiverem. Aqui estou escutando tudo bem. Maravilha, maravilha. Você falando boa noite, boa tarde. Conta pra gente, Mari, de onde que você está falando hoje? Estou falando de Paris, pessoal. Que E você, Liz? Está maravilha. falando de Eu onde? estou no Brasil, mais especificamente em São Paulo. E o pessoal aqui, de onde vocês estão falando, gente? Vamos dar uma olhada no chat para ver de onde o pessoal está falando. Olha lá. Pablo, Ricardo, Regis. Vocês são de onde, pessoal? Divide aqui com a gente nos comentários. Vamos ver em quantos lugares do mundo a Mentorama está fazendo esse impacto hoje com esse webinar. Muito bem. Olha, que maravilha. Brasília, Vitória, Campinas. O Marcos está em Cuiabá, no Mato Grosso, Uberaba. Galera, muito bom ter vocês aqui conosco. A gente hoje vai bater um papo muito legal, muito bacana. Fiquem até o final, porque a gente tem surpresa bacana. Eu sou Elisângela Oliveira, eu sou a coordenadora aqui da Mentorama. Podem me chamar de Elis. Mari, fique à vontade para me chamar de Elis. E, galera, surpresas muitas terão aqui para vocês ao longo desse nosso bate-papo. Especialmente para quem fica até o final, tem segredo, tem dicas de ouro da Mari. Então, se eu fosse vocês, ficava conectado aqui, papel e caneta na mão, uma pipoquinha, uma aguinha do lado, porque hoje o conteúdo está maravilhoso. Agora, pessoal, divide com a gente aqui. Alguém já trabalha na área Data Science? Tem gente aqui que está em busca de uma mudança na área de trabalho? Quem está em transição de carreira? Bacana. Tem gente que trabalha já. Mari, você está nesse mercado há quanto tempo? Fala pra gente. Estou no mercado de dados fazem 4 anos. Um pouquinho mais, mas assim, oficialmente 4 anos. Ok, ok. E fiz também, eu tenho o pessoal falando que fez transição de carreira, eu também fiz também transição de carreira, vocês vão ver já já que não é a minha formação, gente. Então, tem Pois é, muitas chances aí. eu vou dar um spoiler para o pessoal aqui sobre o seu perfil e aí você complementa. Ó, muito legal saber que tem bastante gente que está na transição e também em busca de uma carreira nova. Então, ó, já adianto, vocês estão no lugar certo. Esse webinar vai abrir a mente de vocês e teremos muitas oportunidades que com certeza vão trazer essa transformação que vocês estão buscando. Então, vamos lá. Para quem não conhece a Mentorama ainda, tem algum marinheiro de primeira viagem aqui? Quem já é mentoramer já está habituado, e para quem é novo, um resumo super breve. A Mentorama, ela é uma escola online que hoje já conta com mais de 3.000 alunos, pessoal. Então, é um crescimento muito rápido, porque a gente veio para revolucionar o mercado de educação à distância. Então, olha só, hoje aqui está aparecendo para vocês mais de 40 cursos em 4 áreas distintas: área de games, área de programação, área de desenvolvimento e também área de marketing. São inúmeros cursos que capacitam vocês a buscarem oportunidades no mercado. E galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem sai formado pela Mentorama já entra no mercado em posição júnior. Então, vocês já pulam um passo, já ficam muito à frente de quem ainda está naqueles formatos mais tradicionais, mais, digamos assim, dentro da caixinha. Então, aqui, a ideia é trazer um treinamento exclusivo para os nossos alunos, sempre com muito acompanhamento, muito feedback dos tutores de vocês, mas, sem mais delongas, eu vou, então, falar para vocês oficialmente que os nossos professores, parceiros, os nossos tutores hoje, eles atuam no mercado em diversas empresas que são aí pioneiras de mercado, como a Loft, a Embraer, o iFood. Então, são pessoas que vivem na prática aquilo que eles vêm trazer para vocês
ao longo do curso. Então, são pessoas extremamente capacitadas, são, como é que eu posso dizer para vocês? Gente que vive na prática mesmo, sabe? Aquele pessoal que está na ativa, não vem com aquele conteúdo antigo, aquela coisa forçada que às vezes a gente sabe que o mercado já está à frente e a gente está aprendendo aquela coisa quadrada. Então, aqui, ó, são cases reais do mercado para dentro da sua aula. Combinado? Todo mundo me acompanhando? Maravilha! Então, olha só. O que você vai ganhar participando desse webinar? Lembrando que é extremamente importante que você fique ligado conosco aqui até o final. Perguntas e respostas que serão respondidas pela Mari, a nossa expert de hoje, além de um certificado de participação que você já pode postar no seu LinkedIn, marcar a gente, mostrar para a concorrência que vocês não estão de brincadeira, estão em busca de conhecimento e crescimento, e desconto, galera. A palavra de hoje aqui, de ordem, será oportunidade. Quem nos acompanha sabe que a gente está aqui para promover o acesso à educação de qualidade. Então, o que não vai faltar aqui hoje serão chances, oportunidades para vocês darem esse passo na carreira de vocês. Então, fiquem ligados, fiquem atentos, que até o final vem muita coisa boa aí. Então, olha só. O que faz um profissional, um cientista de dados? Gente, a gente sabe que essa é uma profissão que vem crescendo muito no mercado. Em 2019, para vocês terem uma ideia, essa foi a primeira colocação no ranking das profissões, dos profissionais mais requisitados no mercado. Basicamente, né, se eu for colocar assim, em miúdos e bem claramente, um cientista de dados, ele ajuda empresas na tomada de decisão através de movimentos estratégicos com análise de dados. Então, esse é um resumo bem curtinho mesmo. Mais profundidade a gente vai trazer ao longo desse nosso webinar. Então, eu já vou falar para vocês que Mariana Kobayashi está aqui conosco hoje. A Mari, ela é formada pela USP. Atualmente, ela trabalha com análise de dados, criação de novos dashboards de BI. Gente, o currículo da Mari é maravilhoso. Modelos de machine learning e por aí vai. Ela é cofundadora de 2 startups. Além disso, também é embaixadora do Women in Data Science lá em Paris, que é onde ela está agora. É um projeto muito legal, muito bacana. Mariana é professora de transformação digital e análise de dados na França, palestrante, mentora, criadora de conteúdo digital. No final, ela vai deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem. Sem mais delongas, Mari, já dei o spoiler, já fiz a introdução. O palco é teu e a gente está aqui para te ouvir agora. Vamos lá. Obrigada, Elis. Me apresentou super bem. Muito obrigada. Vou subir a minha apresentação para vocês e vamos começar. Então, fiquem à vontade para deixar as perguntas de vocês. Eu estou com uma outra tela para conseguir ver as perguntas, mas caso eu não veja na hora, a gente vai tentar responder o máximo possível ao final da nossa apresentação. Então, já anotem tudo aí, como a Elis falou, papel e caneta, porque a gente vai ter uma parte de demonstração live, demonstração prática, e depois eu vou compartilhar com vocês, né? Vamos ver se o pessoal participar. Vou compartilhar o código todo com vocês que a gente construir junto. Então, perguntas que a gente vai buscar responder hoje juntos. Será que só quem trabalha lá em TI precisa entender de dados dentro de uma empresa? Então, já me coloquem aí, coloca aqui no chat se vocês acham que quem tem que entender de dados é só o pessoal de TI, ou se todo mundo hoje nas empresas estão, sim, tendo que ser sensíveis e entender um pouco de dados. E será que quem não trabalha, quem não se formou em tecnologia, pode trabalhar nessa área? Como começar na área de dados? Quais são as profissões que estão inclusas nesse ecossistema? Quais são os cargos e os afazeres de cada cargo? A gente vai fazer essa demonstração live usando o Google Colab, que é uma ferramenta gratuita que vocês não precisam instalar. Nada, pode sair usando hoje aqui comigo. E eu vou encerrar com um exemplo da Netflix que todo mundo já deve ter visto uma vez na vida. Isso na prática, né? Sem saber, às vezes, que era realmente o machine learning. Como eles falou, eu sou formada em engenharia, eu fiz um duplo diploma em engenharia de processos, e foi por isso que eu
vim para a França pela primeira vez, eu estou aqui até hoje, fazem 7 anos. Durante esse percurso, eu comecei atuando na área técnica de energia e resolvi aos poucos migrar para a área de tecnologia. Né? Então, vocês vão ver que minha formação de base não é na área de tecnologia, não é na área de dados, e ela é, na verdade, na área de engenharia química. E por que eu entrei nessa área? Como que foi o meu percurso? Né? Na verdade, durante o meu terceiro cargo, então vocês estão vendo aqui que o meu primeiro cargo foi na área de pesquisa e desenvolvimento, depois engenharia de processos e energia, e o meu terceiro cargo na vida, eu tive que começar a usar dados. Então, eu precisei, dentro do meu cargo, dentro da empresa, né, trabalhar com dados para melhorar os nossos processos e implementar modelos de machine learning. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Onde eu estou me metendo? Que coisa complicada. Só que depois eu fui aprendendo, entendendo como eram os fundamentos por trás, entendendo realmente o que era e por que a gente estava usando aquilo, e tudo fez sentido, eu vi quão importante era. Então, foi realmente uma grande necessidade essa minha migração, essa minha transformação, né, essa minha transição de carreira para a área de tecnologia. Então, comecei a fazer modelo de machine learning, que a gente vai entender hoje juntos o que é machine learning, tá? Então, vocês vão sair daqui entendendo o que é realmente, como que funciona o processo de criação de modelo de machine learning. E aí comecei a atuar como cientista de dados júnior, construindo modelo de machine learning para a indústria química. E depois passei para um cargo de gestão de produto, então a gente chama de Data Product Manager, que é fazer a gestão de produtos digitais baseado em dados. Dentre esses produtos, a gente pode ter BI, que são aquelas ferramentas para visualização de dados, construção de dashboards, que a gente vai ver também exatamente o que cada área faz, né, o que cada cargo vai fazer e onde que eles se enquadram em todo esse ecossistema de dados. E vocês já devem ter escutado em muitos lugares que os dados estão em todo canto, que a gente vai começar a realmente ter que implementar LGPD, olhar para toda essa legislação por trás dos dados, por trás do uso dos dados, se a coisa é segura ou não, se eles estão sendo usados de uma forma com respeito, né? Então, queria deixar também mais uma pergunta, como a gente fez no começo, será que entender sobre dados é só coisa de TI? O que é TI, né? Tecnologia da informação. Então, é aquele profissional que realmente trabalha na tecnologia, que trabalha com computador, sistemas. Então, a resposta é não, né? Obviamente, entender sobre dados é uma língua universal hoje em dia, é para todos e todas, e a gente tem que entender o que está sendo feito, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida profissional. Né? Quem nunca viu aparecer aquela mensagem embaixo da tela falando, você aceita os cookies? Né? Então, nada mais é que você aceita o uso que a gente está fazendo com os seus dados? Você aceita o uso que nós queremos fazer com os seus dados? Tudo isso está muito intrínseco, né? Hoje, no nosso uso da internet, às vezes a gente acaba nem prestando atenção. E uma frase super conhecida que eu me identifico muito com ela, por ter vindo da área química, que é os dados são o novo petróleo. E eu vejo dois paralelos a respeito dessa frase, que é, primeiro, os dados são o novo petróleo e tanto os dados quanto o petróleo são valiosos. Então, tem valor comercial, tem valor financeiro. E a segunda análise é que tanto dados quanto petróleo não podem ser usados assim que a gente extrai. Né? Então, tem toda uma série de tratamentos para valorizar esse produto. O petróleo você não, né, você extrai e você tem o refino, separação, o tratamento dele, depois você mistura, tem várias etapas ao longo do processo para você realmente conseguir transformar em gasolina, em diesel, e os dados também. A gente tem toda uma série de tratamentos que a gente vai ver aqui para a gente conseguir tirar valor deles e conseguir realmente interpretar a partir do dado bruto que a gente coletar lá na fonte. E uma estatística, né, uma pesquisa da Gartner, que é uma empresa americana bem conhecida e conceituada nessa área, diz que no ano que vem já, gente, ano que vem já está aí, né? Estamos na porta do ano que vem. 90% das estratégias corporativas vão mencionar dados como um ativo empresarial muito crítico e
a minha mensagem com essa frase não é somente falar que dado é importante, mas é falar que a competência de analisar os dados é importante. Não adianta você falar que 90% da estratégia, das estratégias vão estar ou vão mencionar dados, mas se ninguém conseguir analisar, ninguém conseguir tirar valor nenhum, né? Ninguém conseguir realmente lidar com esses dados, não tem como atingir essa meta. Então, as empresas vão começar a investir cada vez mais nesse profissional que saiba lidar com os dados ou que queira aprender a lidar, né, ou que realmente já saiba. Então, acho que a gente está na crista da onda, precisa surfar. E essa frase aqui também é super interessante. E desde 2012, gente, faz tempo, né? Se não falar, Mari, nossa, faz um tempão já, está trazendo essa estatística, mas é uma coisa real, uma coisa que a Harvard Business Review tinha já citado os cientistas de dados e as profissões relacionadas à análise de dados como a profissão mais sexy do século XXI. E imagina, eles já falaram naquela época, né? E ainda hoje ainda está essa tendência, está crescendo cada vez mais, e sexo no sentido de atratividade, importância para as empresas e salário. Falando de salário, o cientista de dados ficou como a primeira posição do ranking, como das melhores profissões a se trabalhar, segundo a Glassdoor. Então, segundo o Glassdoor, também trazemos aqui a média salarial dessa profissão, entre 6 e 7 mil no Brasil. Recentemente, eu fiz uma pesquisa e está dando entre 8 e 9 mil, né, neste ano de 2021. Então, claro, depende, né, de se você é um cientista júnior ou mais experiente, o salário vai variar. Essa é a média salarial, o que é um salário muito bom, né? Me contem aqui o que vocês acham, mas eu acho algo muito bom, e você vai crescendo na profissão e consegue atingir cargos até melhores, né? Salários melhores. E outra reflexão que muitas vezes os meus colegas, os meus alunos fazem é: Mari, eu não sei por onde começar, o que eu faço, estou confuso. Tem muitas áreas possíveis hoje na tecnologia, muitas áreas surgindo, e realmente, né, se a gente olhar para o nosso ecossistema de tecnologia, você tem programador, engenheiro DevOps, desenvolvedor. Há um tempo atrás, a gente falava desenvolvedor para tudo, programador para todas essas áreas, e hoje a gente já dividiu entre web, back-end, front-end, mobile. Então, a gente já dividiu entre muitas sub-áreas, e a área de dados está acontecendo a mesma coisa. Então, vale lembrar aqui que empresas menores ainda têm um profissional que é muito multidisciplinar, que acaba fazendo muitas coisas. Empresas maiores conseguem dividir essas tarefas e ter mais profissionais trabalhando nessa mesma área. Então, é o que a gente vai ver hoje. Quais são essas subdivisões da área de dados? Quais são algumas das subdivisões na área de dados? Por exemplo, aqui, um engenheiro ou engenheira de dados, o que esse profissional faz? O cientista de dados, engenheiro, engenheira de machine learning, analista de dados, especialista de business intelligence ou data viz. Então, nós vamos ver um por um e ver onde que esses profissionais estão situados na cadeia de dados. Então, se eu mostrar para vocês esse funil de dados aqui, quem aqui é do marketing já sabe um pouco de leads, de captação de leads, de funil de vendas, está até imaginando aqui o seu funil de vendas como se fosse meu funil de dados. Gente, é parecido, né? Porque você vai perdendo pessoas ao longo do funil e você vai diminuindo aqui também a quantidade de dados ao longo do funil. Então, vamos pensar nesse início do funil como se fosse a nossa coleta bem larga escala, né? Nossa macro coleta de dados, que pode ser chamado, essa quantidade muito grande de dados pode ser chamado de Big Data. Então, basicamente, Big Data é caracterizado por 3 Vs, existem outras, né? Mas de forma principal, nós temos dados em grande velocidade, em grande variação e volume. Tá? Então, são 3 características do Big Data, que nada mais é que dados, só que em volume, quantidade e variedade. E a gente vai poder coletar tudo isso da internet,
de dados públicos, de dados de empresas ou da sua própria empresa. Então, se eu der um exemplo aqui de uma empresa de e-commerce na área de sapatos. Então, a gente vai coletar dados de concorrentes que também vendem sapatos, de compras que foram feitas nesse site, de acessos de pessoas dentro do site, de influenciadores digitais no Instagram que falam de sapatos, e mil coisas, né? De vendas, de compra desses produtos. Então, todas essas fontes que são públicas ou internas da empresa estão dentro do nosso funil, estão aqui neste início de funil, e aos poucos a gente vai afunilando e fazendo esse tratamento e processamento de dados. Exemplo do que seria um tratamento de dados. Se nós tivermos um vazio, um campo que está vazio, vamos supor que uma pessoa fez uma compra e ela não preencheu o telefone dela. Não estou falando que é obrigatório, só estou dizendo que ela não preencheu um campo. Então, significa que ela deixou um espaço vazio e na nossa tabela de dados, nossa base, a gente vai ter um espaço ali que está vazio e a gente vai ter que decidir como tratar. E assim por diante. Pode ser talvez uma compra que ela não concluiu, né? Então, vai ter alguma anomalia dentro dessa tabela. Quando a gente fala base de dados, gente, pode ser simplesmente uma grande tabela. E aos poucos a gente vai tratando e trazendo valor para esses dados até a gente conseguir responder a grande pergunta que pode ser que melhore o nosso processo, que traga redução de custos, melhoria nos nossos produtos, nos nossos processos, novos produtos e realmente trazer mais benefícios, mais dinheiro para a empresa. E aonde que todos esses profissionais vão estar baseados? Vou começar então com o engenheiro de dados. Tá? Então, já volto aqui na explicação dele, mas queria dar essa noção para vocês geral, aonde que cada profissional vai estar baseado. Eu gosto bastante de esquema, de desenho, então acho que é legal para vocês terem essa ideia também. O engenheiro de dados, ele vai estar mais focado no início da cadeia. Então, ele vai coletar os dados, ele vai tratar esses dados, vai fazer o que a gente chama de processo de ETL, que é extração, tratamento e carregamento dos dados em algum outro lugar. Então, ele vai estar mais baseado nesse início. Não quer dizer que esse profissional não saiba fazer outras coisas, né? Mas ele está mais baseado aqui. Temos, então, aqui um engenheiro ou engenheiro de Machine Learning que vai se ocupar, vai olhar mais para essa parte intermediária, que é a construção do modelo de Machine Learning, na verdade, a industrialização desse modelo. Vocês vão já entender o que é isso. Vamos ter o profissional que vai se encarregar mais da parte de visualização de dados, e o cientista e o analista, eles vão estar um pouco mais espalhados nessa cadeia. O cientista de dados é um profissional bem completo, que vai olhar para vários aspectos dessa cadeia, e o analista, ele não vai olhar muito para essa parte de machine learning, ele não está incumbido de construir modelo, tá? Então, essa parte intermediária aqui, por isso eu coloquei os pontilhados, é uma parte que ele não está tão incumbido, ele está mais aqui para esse final da cadeia. Vamos falar, então, sobre aqui o coração da nosso webinar, que é o cientista de dados, que possui entendimento de negócio, que possui competências de programação e de matemática e estatística. Vocês vão falar, mas do céu, mas é um monte de coisa, né? Como é que eu começo? Por onde que eu começo? Eu gosto de pensar muito num aprendizado em forma de uma pirâmide, né? Imaginem que você vai aprender um pouquinho de cada coisa, e aí você vai indo para temas um pouco mais complicados, mas você vai ver um pouco de cada coisa do processo e aos poucos vai sendo um pouco mais complexo, né? Então, acho que não funciona muito você aprender. Ai, Mari, vou aprender só Python. Vou ficar lá 1 ano aprendendo linguagem de programação e não vou fazer exemplo nenhum. Né? Então, acho que isso é um aprendizado que não dá tanto resultado, né? É legal você fazer exemplos e por exemplos e projetos concretos você vai complexificando eles e conseguindo fazer projetos cada vez, né, mais difíceis e completando o portfólio de vocês. Elisa, não estou vendo as perguntas. Assim, não sei se o meu aqui travou ou...
A nossa equipe já Uhum. está instruindo o pessoal que as perguntas serão respondidas ao final. Então, vamos seguir que o Ah, conteúdo tá. tá show. Então tá bom, então tá bom. Tá? Eu não sei. Só lembrando, vocês que estão aqui no chat, dúvidas, perguntas, podem anotar, que a equipe está aqui de olho, selecionando tudo, para que no final a Mari possa trazer essas respostas para vocês, tá bom? Combinado, muito bom. Então tá bom, gente. Vamos continuar aqui, que é para vocês anotarem todo esse conteúdo mesmo, para sair daqui já entendendo o que cada profissional faz e como você começa um projeto e até pôr a mão na massa, tá? Então, quem conseguir fazer o projeto, fazer o começo do notebook, quiser me compartilhar comigo, me marcar lá para eu dar uma olhadinha. Inclusive, comentei que eu vou compartilhar com vocês o meu também, né? O meu resultado. Vou colocar lá no Instagram para vocês pegarem ele, lá na bio. Voltando para o nosso síntese de dados, eu vou resumir aqui em 5 etapas quais são as tarefas deste profissional, tá? Então, anota aí, vou resumir em 5 etapas, quais são as tarefas do dia a dia desse profissional. Além dele entender do negócio que ele está inserido, né? Voltando para o nosso exemplo lá de uma empresa de e-commerce de sapatos, um cientista de dados que trabalha nessa área, ele precisa entender quais são os desafios dessa indústria e-commerce de sapatos, né? Ele precisa entender qual que é o modelo que ele vai ter que construir e tudo mais. Mas isso entendido, ele vai ser responsável por coletar os dados. Então, nada mais é que ele ir lá na fonte e ele pegar estes dados, trazer lá para ele esses dados. Pode ser uma fonte pública? Pode ser um site? Pode ser um Excel? Pode ser um formulário de perguntas e respostas que o consumidor está respondendo, pode ser uma resposta, né, um feedback de compra. Então, tudo isso é coletar dados. Ele vai lá extrair, fazer aquisição de dados. Ele pegou tudo isso com ele, então ele vai tratar esses dados e vai dar uma olhada se está faltando algum campo, não está preenchido, se tem unidade de medida errado, se tem algum erro de digitação. Tem que fazer toda a preparação desses dados, organizar em colunas corretas, né? Isso às vezes talvez tenham pessoas aqui que já tenham feito isso de forma mais manual, em Excel e tudo mais, mas isso tem jeito de fazer de uma forma mais automatizada com o Python. Após esse tratamento, ele vai armazenar esses dados em algum lugar, fazer a manutenção desse carregamento de dados em alguma base, em alguma outra tabela. E aí chega aqui a grande etapa, muito diferente, né? Realmente, digamos que o coração da ciência de dados para os cientistas de dados, né? Que é fazer o processamento e a análise desses dados. No processamento, ele vai construir modelos, ele vai realmente fazer a construção do modelo de machine learning, que pode ser agrupamento, classificação, construção desses modelos de regressão, análise preditiva. Então, todas essas incumbências, né, todas essas atividades vão estar aqui nessa parte de processamento e análise de dados. E uma vez que ele fez tudo isso, ele tem que comunicar esses resultados, né? Então, as 5 grandes etapas do trabalho dele. Claro que dentro de cada uma dessas etapas, a gente também tem como descrever mais ainda, né? Como eu falei, esse profissional precisa ter competências ligadas ao business. Então, se ele estiver trabalhando numa empresa que é da área imobiliária, então ele precisa entender um pouco do mercado imobiliário. Se ele estiver trabalhando numa empresa de engenharia, ele precisa entender, assim por diante, né? Ele precisa entender do mercado, ele precisa conhecer alguma linguagem de programação para ele implementar e escrever o que ele quer escrever como modelo, entender de matemática e estatística. E como eu falei, é interessante você aprender de todos, um pouco de tudo, ao mesmo tempo, né? Para você implementar um projeto concreto que demande colocar em prática um pouco de cada uma dessas zonas, porque se você começar a aprender só uma, você vai ficar cansado, vai falar, nossa, desmotivado, né? Então, realmente, para você manter essa motivação é bem interessante. Você fazer exemplos concretos de projeto em projeto, você vai aumentando seus conhecimentos. Nós vamos, então, para uma live demo agora, e vou introduzir a live demo. O que a gente vai fazer na live demo, tá? Então, nós vamos usar... o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma conta Google, internet, computador,
Só isso que vocês vão precisar. E aqui, atenção para vocês copiarem, entenderem aqui, ó, colocarem em prática tudo que eu estou falando para vocês. Mário, só antes de você dar continuidade, dá uns instantes para o pessoal que ainda não está com papel e caneta na mão pegar um lembrete. Pessoal, podem mandar no chat as perguntas que vocês têm, mesmo que a Mari ainda esteja fazendo a demonstração e passando o conteúdo, porque assim, ao final, a gente já tem um compilado bacana para conversar ao término da apresentação, ok? Então, podem mandar as perguntas, papel e caneta, que agora a Mari vai soltar mais um conteúdo super, super, super interessante para vocês. Sim. Vamos lá. Falando então do que vocês precisam para nossa live demo. Então, peguem papel, caneta, telefone, tira uma foto, tira essa foto, marca a gente. E se você fizer o notebook, eu quero ver o seu notebook feito aí, hein? Você vai usar, então, uma ferramenta que chama Google Colab. Ela é gratuita e a gente vai usar ela a partir de um navegador web, super simples. Estou compartilhando a tela, a gente vai fazer junto. E por que eu estou recomendando ela? Porque ela não precisa de nenhuma instalação e para você fazer o seu primeiro notebook Python, ela é uma ferramenta ideal, porque você não precisa instalar nada. Existe uma outra ferramenta que nós usamos mais no nosso dia a dia, que chama Jupyter. Tá? Então, essa Jupyter Notebook, ele precisa instalar dentro do computador, existem outras também, né? Mas essas outras ferramentas precisam de instalação, e aí você vai demorar um pouco mais para sair fazendo o código. Então, pegue aí o seu papel e caneta e vamos anotar tudo. Vou compartilhar a minha tela. Do Google, e nós vamos juntos aqui. Desde o começo, sem desculpas, eu vou escrever Google Colab, tá? Então, vocês vão entrar aí no Google Colab. E dentro do Google Colab, esse primeiro, segundo, do Google Colab mesmo, Collaboratory, e dentro do Google Colab, vocês vão criar um notebook, tá? Então, ele vai aparecer para vocês como se fosse um notebook pré-preenchido. Mari, só uma pausa. Para o compartilhamento e refaz o compartilhamento não tá indo, da tela. né? Não, a gente ainda está na sua apresentação. Ixi, tá bom. Vamos lá, do começo. Aí. Ainda bem que você me falou, porque eu tô aqui falando. Tudo bem. É o amor pela explicação, é assim mesmo. A gente se empolga, entra no flow, quando vê, tá todo mundo com, eu acredito, hein? Todo mundo que tá aqui, que ficar até o final, já vai ficar com essa paixão assim, igual a Maritá, para falar sobre o assunto, hein? Nada melhor do que dominar aquilo que a gente está falando, né, Mari? Ainda se puder combinar com uma das profissões do futuro, com uma boa remuneração, melhor ainda. Agora a gente está vendo, sua tela. Vamos lá. Com certeza. Vamos lá, gente. O que eu fiz? Eu coloquei no Google, voltando aqui, né? Joguei no Google aqui, olha, Google Colab, tá? Então, eu entro no Google Colab, seja o primeiro, esse segundo, os dois vão entrar na ferramenta que a gente chama de Collaboratory. E esses notebooks, tá? Então, a gente está entrando numa ferramenta que se chama notebook, né? Essa área que a gente está vendo, ela pode ser compartilhada entre nós, tá? Então, eu vou fazer o meu notebook do zero, vou compartilhar o link com vocês. E esse link vocês vão poder acessar e ter acesso ao conteúdo do meu notebook, por isso que é de colaboração. Como é que eu vou começar um novo arquivo? Né? Peço desculpas pela língua que está o meu notebook, mas isso daqui não é nada que a gente vai usar, tá? Isso aqui é só um exemplo que o próprio Google propõe quando você abre o seu primeiro notebook. Então, a gente vai clicar aqui no arquivo e vai abrir um novo notebook. Todo mundo junto. Então, eu simplesmente posso criar esse notebook no meu Google, tá? Então, vocês vão ter, perdão. Notebook.
Vocês vão salvar esse notebook dentro do Google Drive de vocês, por isso que precisa ter uma conta Google, somente por isso, não tem nenhum outro motivo, é porque você tem que ter um espaço de estocagem dentro da sua conta Google para você poder estocar o que você está construindo, tá? Então, o que existe na ferramenta? A gente vai colocar um título para ela, vou dar um nomezinho para ela, vou colocar aqui, Webinar Ciência de Dados, Mari, tá bom? E aonde que está esse arquivo de fato? Gente, esse arquivo está na nuvem, tá? Esse arquivo está dentro do meu Drive. Se vocês abrirem o seu Google Drive, vocês vão ver esse arquivo logo no início do seu Google Drive, dentro de uma pastinha escrito Colab. Vai estar dentro do seu próprio Google Drive, tá bom? Você pode baixar esse arquivo. Então, você pode clicar em arquivo, baixar esse arquivo no seu computador, compartilhar com os amigos ou mesmo compartilhar esse link que as pessoas vão ter acesso a esse notebook ou compartilhar ele inteiro aqui, propriamente dito, e mandar para os seus colegas de trabalho ou de grupo de trabalho e tudo mais. Nós temos 2 campos possíveis de escrita e de interação com esse notebook, que seria um campo de código e um campo de texto, tá? Então, eu vou adicionar um de cada para vocês verem a diferença. Basicamente, o campo de código ele vai ser lido, ele vai rodar, e como a gente chama, né, ele vai ser compilado. O campo de texto vai ser somente algo indicativo para quem está lendo o seu notebook entender o que você está fazendo, tá? Então, um campo de texto, ele é algo supérfluo, ele não precisa existir para o seu notebook rodar. A única coisa que precisa existir é o campo de código, tá bom? Então, eu vou adicionar um campo de texto. Como que a gente adiciona? Eu posso clicar aqui na esquerda, ou eu posso clicar, eu simplesmente passo o meu mouse aqui e vai aparecer essas opções, tá? Então, eu vou clicar em texto e vou aqui editar. Então, eu vou colocar aqui, olá, pessoal. Vocês viram que eu dei um Enter, porque é costume a gente dar Enter. Até cliquei aqui. E ele não rodou, né? Ele não foi compilado. Então, como que a gente faz para compilar esse código ou esse texto e dar um OK, né? Falar para ele rodar. Então, eu vou clicar ao mesmo tempo aqui, Shift Enter. Então, Shift Enter, e ele vai rodar. Se eu apertar somente Enter, vocês estão vendo que ele está dando vários Enters, tá vendo? Dentro da mesma célula, tá? Então, aqui, este notebook foi feito durante o webinar da Mentorama, beleza? E a gente vai buscar alguns dados. Eu vou junto com vocês aqui, até deixar essa super dica para quem está começando a estudar dados e começando a estudar essa área, né, de ciência de dados, que é um site que se chama Kaggle. Tá? Então, a gente vai abrir mais uma ferramenta legal, vamos dar um pause aqui no nosso notebook, a gente vai buscar os nossos dados aqui. Então, esses dados são dados reais que a gente realmente está indo buscar lá no Kaggle, tá? Então, a gente vai entrar no Kaggle, que é Kaggle. Esse é outro site, tá? Vamos entrar no Kaggle. Já, quando eu parar aqui de compartilhar, eu posso colocar todos esses links para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Dentro do Kaggle, vou explicar para vocês o que é ele, primeiro de tudo, né? Boa, tô vendo que aqui hoje já teve gente que já está compartilhando aqui, né, Guilherme? Boa, ótimo que você colocou. Quem já puder colocar o Kaggle, já coloca aqui para os colegas. Ele é uma ferramenta, um site, né, para você fazer competições ligadas a dados, para você acessar conjuntos de dados que o pessoal compartilha entre si, que também a gente pode compartilhar código. Então, a gente compartilha tanto código quanto conjuntos de dados, quanto participa de competições. Tem aulas também, né? Alguns cursos que você pode fazer dentro do Kaggle. Então, para quem está começando na área de dados e para quem também já está na área, eu super aconselho vocês darem uma olhada no Kaggle, que ele é muito interessante, tá? E a gente pode buscar aqui alguns datasets, que é o que se chama conjuntos de dados, tá? E algum que a gente quiser analisar e quiser baixar esse conjunto de dados para importar no nosso notebook. Vou propor para vocês um que eu selecionei.
das Olimpíadas de Tóquio, que acabou de acontecer, né? Então, vocês vão clicar aqui e fazer o download, tá? Então, já vou colocar esse link para vocês aqui no chat. Vou acabar compartilhando a tela assim, desse jeito mesmo. Sorry. Mas pelo menos consigo já colocar o link para vocês, tá? E vocês vão entrar e baixar esse conjunto de dados. Baixando esse conjunto de dados, a gente volta para o nosso notebook. Não sei se vocês saberam direitinho, receberam. A gente vai voltar para o nosso notebook e nós vamos importar esse conjunto de dados dentro do notebook, tá? Existe uma forma de importar muito simples, que é clicando nessa pastinha, e a gente vai fazer um drag and drop do nosso arquivo de dados dentro dessa pastinha. Ou se não, a gente vai clicar aqui em importar os dados e a gente vai buscar esses dados aqui dentro dos nossos dados que existem dentro do computador, né? Então, um monte de dados que existe dentro do computador, então a gente vai fazer isso juntos. Download. Estou descomprimindo o nosso arquivo. Tem 5 arquivos, vocês estão vendo aqui, né? Tem 5 arquivos Excel, onde a gente vai encontrar um conjunto de dados referente a atletas, a coaches, né, treinadores, a comparação entre gêneros dos atletas, medalhas e times. A gente vai importar esses arquivos dentro do nosso notebook. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que tem em cada dataset, pessoal, tem dentro do Kaggle uma explicação, tá? Então, a gente entrando aqui, ele vai mostrar para a gente, esse aqui é a tabela de atletas. Então, ele está mostrando para a gente o que tem dentro. Atletas, coaches, gêneros, medalhas e times. Mas dentro do nosso notebook, a gente também vai conseguir ler e vai ser uma das nossas primeiras atividades aqui para abrir esse conjunto de dados, tá? Então, vamos juntos aqui ler esse arquivo. Então, eu vou importar esses 5 arquivos. Ok. Ele está importando. Vocês estão conseguindo fazer? Onde estão esses arquivos, William? Esses arquivos estão todos no Kaggle. É uma plataforma online, gratuita, aberta, né, onde todo mundo pode carregar conjunto de dados e fazer o download de conjuntos de dados, tá? Então, são dados reais das Olimpíadas de Tóquio que a gente está baixando junto aqui. Eu carreguei esses arquivos no meu notebook e agora eu vou ler esses arquivos. Tudo certo, pessoal? William, a Flávia já colocou aqui nos comentários de onde a Mari importou esses dados, tá bom? Então, se quiser fazer o exercício aqui acompanhando junto com a gente, é só clicar nesse link que a Flávia acabou de mandar que você consegue acompanhar daqui, tá bom? Isso mesmo. O meu também foi? Ou eu estou conseguindo? Acho que estou conseguindo mandar, né? Não estou te ouvindo. A gente está acompanhando sim, Mari. Beleza, show, pessoal. Então vamos Flávia, obrigada pelo envio do link. Vamos voltar, pessoal. O que eu tinha falado? A gente tem a coleta dos dados. O que a gente fez? A gente foi lá no Kaggle buscar os dados. Foi manual, gente? Foi manual. Mas a gente foi lá buscar, a gente fez essa coleta, a gente fez o download aqui, a gente está importando no nosso notebook. Então, a gente vai ler esses dados agora, né? A gente vai fazer a leitura deles. Para fazer a leitura e para fazer um certo número de manipulações com esses dados, a gente vai precisar usar o que a gente chama no Python de biblioteca. Tá? Então, a biblioteca ela vai servir para ajudar nesses tratamentos, na visualização dos dados, na construção de machine learning, e ela vai pular algumas etapas. Ela vai ter como se fosse um caminho mais curto para a gente chegar no nosso objetivo, porque ela vai nos fornecer algumas funções já prontas para a gente implementar essas funções, tá? Então, algo já feito, né? Esse código já foi feito para uma outra pessoa dentro dessa biblioteca, e a gente vai poder usar todas essas bibliotecas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Então, a gente vai fazer uma primeira etapa aqui, que vai ser importar as bibliotecas.
Nesse primeiro momento, a gente vai importar uma biblioteca que se chama Pandas, que é para o processamento de dados. Como que importa uma biblioteca? Gente, eu vou colocar aqui a sintaxe, que é para vocês entenderem a sintaxe, tá? Simplesmente assimilarem a sintaxe e reproduzirem a sintaxe, beleza? Então, o nome da biblioteca, como eu citei para vocês, chama-se Pandas, e a gente vai usar ela como import Pandas, a gente vai ter que dar um apelido para ela, tá? Então, o apelido dela a gente vai colocar PD, que é um apelido super comum. A gente pode também, pessoal, colocar comentários dentro do código, comentários que a gente não queira que seja lido pelo código, né? Então, seriam realmente só um comentário para você compartilhar com um colega e ele entender o que você está fazendo, para você organizar melhor o seu código. Para você poder comentar, você tem que colocar a hashtag. E posso colocar aqui. Poderia colocar aqui, importar biblioteca pandas para processamento de dados. Beleza? Então, isso que está em verde não está sendo lido pelo código, só essa outra linha está sendo lida pelo código. Como que eu sei que rodou, pessoal? Como que eu sei que compilou e que realmente o código foi lido? Porque depois que eu apertar Shift Enter, depois que eu pedir para rodar o código, ele vai aparecer esse número dentro dos colchetes aqui, né? Então, vai aparecer o número da sequência que foi rodada. Se eu rodar de novo, fico olhando que o número vai ir para 3. Shift Enter. Agora o número é 3, porque foi a terceira vez que eu rodei o meu código aqui dentro do meu notebook. Essa dica é bem importante, hein? Bem importante. Para vocês entenderem, né, se foi rodado ou não. Se às vezes você esqueceu de rodar, você só escreveu, e aí você fala, poxa, não está funcionando, né? Mas é porque você não rodou. Outra forma de rodar o código, de executar, é você passar o mouse aqui e vai ter um play. Você simplesmente, gente, ó, aperta o play, tá? Agora veio o número 4. Vocês vão ver que agora tem o número 4, porque a gente rodou, né, a quarta vez. Outro comentário, como curiosidade, tá? Vocês estão vendo que tem aqui uma memória RAM e um disco. Então, na verdade, ele está conectado a uma memória do Google, como eu falei para vocês, tá? Então, ele está usando uma memória lá da nuvem do Google para poder rodar todo o nosso código. E aí, relembrando, né? Vou colocar aqui para vocês o link do dataset que a gente usou. E aí, até já vou mostrar para vocês que dentro de textos, vocês conseguem colocar um link para um site, tá? Então, aqui, ó, coletamos os dados no Kaggle aqui. Então, se eu quiser colocar um link, eu vou clicar nesse link aqui e vou colocar o meu site, meu www aqui dentro, simplesmente, tá? Aí eu rodo ele vai estar agora aqui, dentro do aqui, o link que eu coloquei. Então, é realmente uma forma diferente de eu escrever um texto, mas, de novo, gente, o que está rodando aqui, o que está realmente sendo lido, é o que está em formato de código, tá bom? Agora, a gente vai ler os arquivos Excel que a gente colocou aqui. Para ler esse arquivo, a gente vai precisar criar um objeto para receber esse arquivo. Tá? Então, pensem assim, que quando você vai ler alguma coisa externa, a gente precisa criar como se fosse um lugar, um objeto, para receber esses dados externos. Tá? Então, a gente vai criar como se fosse uma variável, um objeto, que vai receber a nossa tabela externa de medalhas. Tá? Então, eu vou escrever aqui medalhas. Então, a gente vai receber as medalhas que estão, né, todos os arquivos, todos os dados que estão dentro do arquivo medalhas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tudo certo aí, gente? Tudo ok. O pessoal já tem feito bastante perguntas aqui. Nossa equipe está de olho. Já estamos separando as perguntas para a próxima sessão. Show de bola, gente. Então, vamos lá. A gente vai preencher esse objeto aqui, essa nossa variável, com os dados que a gente está coletando de fora. E a gente vai usar o Pandas para conseguir ajudar nesse preenchimento, que é essa biblioteca que já tem um certo número de funções escritas. Para ler um arquivo Excel, a gente vai usar o Pandas.
read, então as coisas vão ser em inglês, tá? E ele até me propõe algumas funções já existentes, então vocês estão vendo que a gente consegue ler um CSV, a gente consegue ler um arquivo JSON, a gente consegue ler um arquivo SQL, a gente consegue ler um Excel, tá? Então eu vou clicar nesse Excel, e aqui eu vou precisar colocar qual que é o caminho para chegar nesse Excel, tá? Onde que esse Excel tá? A gente importou ele aqui. Então, eu vou simplesmente clicar nos 3 pontinhos e vou pedir para ele copiar o caminho de acesso, tá? Então, para vocês, eu até tenho aqui escrito, vou pegar exatamente como fica escrito em português, mas é exatamente essa quarta opção, né? Copiar o caminho de acesso do arquivo. A gente copia e aí eu vou colar aqui, tá? Ctrl V. Colei. Eu preciso colocar aqui para ele essa sintaxe. Opa. Como eu comecei aqui. Pronto. Para ele entender que esse aqui é o nosso caminho, tá? Então, isso aqui é realmente a sintaxe que tem que ser usada. E ele está indo buscar dentro dos nossos arquivos importados o arquivo de medalhas. Então, eu vou rodar. E aí ele rodou certinho, sem nenhum problema. Agora, vamos ver o que tem dentro dessa medalha, né, gente? Você pode lê-la de várias formas. Se eu simplesmente escrever medalhas e rodar, vamos ver o que aparece? Bom, apareceu um certo número de dados aqui, né? Então, para mostrar para vocês que a gente conseguiu realmente ler esse arquivo Excel, colocamos dentro dessa variável medalhas, dentro dessa tabela aqui, que ela é um data frame, a gente tem o ranking dos países, a gente tem o nome dos países, a gente tem o número de medalhas de ouro que esse país recebeu, prata, bronze, total, não. Então, tá? Então, a gente está vendo os dados que existem dentro dessa tabela. Ele também fornece para a gente aqui o número de linhas, número de colunas da tabela. Então, essa é uma forma de ler. Tá? Então, vocês estão vendo que ele está mostrando as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas. Mas você também pode pedir para ele te mostrar somente o início. Tá? Então, aqui de novo, né? Vocês estão vendo que quando eu escrevo o nome do objeto e põe um ponto, ele pode me mostrar algumas funções que eu posso usar com esse objeto. Tá? Existe uma função que se chama head, que é para você imprimir as primeiras linhas da sua tabela, as primeiras 5 linhas, se você não escreve nada, da sua tabela. Então, vocês estão vendo aqui que agora imprimimos as 5 primeiras linhas. Bem conhecida essa função, a gente acaba usando bastante. Outra dica é, se você colocar dentro dessa função algum outro número, você vai imprimir a quantidade de linhas que você pedir. Então, vou pôr aqui 10. Então, ele vai imprimir as 10 primeiras linhas. Tá? Então, isso é só uma forma da gente conseguir ler todos esses dados. A gente poderia fazer a mesma coisa com todas as outras tabelas, mas a gente vai dar uma olhada só nessa de medalhas por enquanto, para a gente voltar para os nossos outros profissões lá, né, da nossa apresentação. Vou importar mais uma biblioteca, a gente vai traçar um gráfico para encerrarmos a nossa demonstração. Então, agora eu vou importar uma biblioteca que se chama Matplotlib, tá? Essa biblioteca, ela vai permitir que a gente crie gráficos, tá? E vai ajudar, import, perdão. E vai ajudar a gente a criar gráficos. E isso é uma coisa muito mais difícil de fazer todo o código, né? Imagina a gente ter que escrever todo o código para você criar um gráfico, para você fazer eixo X, eixo Y, tá? Então, a gente vai fazer, por exemplo, aqui, top 10 medalhas de ouro, tá? Então, vamos aqui, top 10 ouro. Então, mesma coisa, eu vou ter que criar aqui uma variável, e aí eu vou usar a tabela medalhas, e agora eu vou pedir para a gente, para ele escolher, para ele fazer o arranjo, filtrar esses valores, filtrar esses países e pegar os que têm maior número de medalhas, tá? Então, eu vou pedir aqui para ele pegar o maior número de medalhas de ouro, ascending,
Isso aqui também é meio de praxe, para a gente conseguir fazer uma sequência decrescente, false. Beleza, vou pegar os 10 primeiros. Isso eu vou dar tudo para vocês, porque vocês têm que digerir, né? Isso aqui não é também da noite para o dia que as E esses coisas vão ser caminhos todos fáceis. você vai compartilhar, certo? Exatamente, né? Hoje o Maravilha. objetivo é vocês terem uma ideia do que é feito. O objetivo não é vocês saírem daqui fazendo tudo isso, né? Para vocês saírem fazendo tudo isso sem precisar de uma ajuda, sem precisar de nada, de um exemplo, fazendo aula, é realmente com mais tempo, né? Então Mais são tempo, mais sintaxes. profundidade, por isso que a gente está aqui. Hoje é Com bem como diz o nome, certeza. né? É uma demo, é uma É uma demonstração. demonstração online, isso aí, exatamente. Então, eu vou explicar para vocês, vou terminar de escrever, explicar tudo certinho para vocês o que nós estamos fazendo dentro de todos todo esse código aqui, tá bom? Vou deixar até assim, porque vocês vão ver. Basicamente, o que nós fizemos aqui, tá? Então, eu pedi para dentro das medalhas, a gente, pelo número de medalhas de ouro, escolhermos as 10 primeiras do maior para o menor. E dentro dessas 10, do maior para o menor, a gente vai plotar um gráfico de barras. Um gráfico de barras que vai ser no eixo X os países e no eixo Y o número de medalhas de ouro, tá? Então não é nada muito complicado. A sintaxe ela é padrão, tá? Então por isso que eu falei, isso tem que ser visto uma vez na vida de vocês. Ninguém vai sair fazendo isso sem ter um exemplo. E aí eu peço para fazer o show para a gente mostrar esse gráfico. Tem um detalhe que é que os nomes dos países são muito grandes, tá? Então tem uma manha aqui que é a gente mudar o ângulo dessa legenda, só para vocês conseguirem ler, mas vocês vão entender assim que eu der um ok. Tá, então vocês estão vendo aqui, ó, os nomes viraram, porque os nomes são muito grandes. Este notebook eu vou entregar para vocês, vou colocar esse link compartilhado lá na minha bio, para vocês terem um lugar, né? Quem estiver assistindo, talvez isso aqui meio perdido, não viu agora o link, né? Não viu passar, posso compartilhar com vocês aqui também, mas vou deixar lá para vocês pegarem com calma certinho. Gente, Voltando para. lembrando que o arroba da Mari, ela vai passar o final aqui das perguntas e respostas, então continuem ligados aqui, tem muita gente acompanhando esse webinar, tá maravilhoso. Mari, vamos lá. Beleza. Vou continuar aqui, pessoal, e voltar para a nossa apresentação. Aproveitando, quem tiver alguma pergunta, quem quiser, né, a gente já vai puxar as perguntas todas de vocês. Voltar a compartilhar. Nós vimos um monte de coisa já, né, gente? Nossa! Fizemos a nossa live. Voltando então, porque eu comentei com vocês no começo, a gente citou 5 cargos na área nesse ecossistema de dados que nós vamos contar hoje aqui, né? Que a gente vai ver junto hoje. O primeiro, engenheira de dados, a gente já falou, cientista de dados, inclusive a gente fez essa live demo, que é uma das tarefas que o cientista de dados pode fazer no dia a dia dele. E o analista de dados agora. Então, esse analista de dados, ele vai buscar responder perguntas a partir de dados e ele vai se concentrar bastante no negócio, né? Ele vai se concentrar muito no business e ajudar essas pessoas que tomam as decisões a tomar as decisões baseadas em dados. A grande diferença do analista, gente, é que ele não vai construir modelo de machine learning. Então, vocês estão vendo aqui que eu dividi as tarefas de um cientista de dados em 5 grandes etapas. Agora, eu estou dividindo as tarefas de um analista de dados em 4 grandes etapas. E qual que está faltando, gente? Exatamente essa de processamento e de processamento de dados, tá? Então, ele vai analisar os dados, mas ele não tem como incumbência majoritária construir os modelos de machine learning. Ele não vai realmente
pôr a mão na massa nesse sentido. Ele pode coletar, tratar, organizar, armazenar, fazer a visualização de dados, fazer a análise mais ligadas ao negócio mesmo, ao business, às vezes tomar a decisão, né? Por exemplo, quero abrir um novo negócio em uma outra cidade. Será que vale a pena eu abrir uma filial ou numa outra cidade? Uma franquia numa outra cidade? Então, esse analista ele pode ser também essa pessoa que, olhando para os dados, ele vai responder essa pergunta de negócios, né? E ele não necessariamente vai construir modelos. Queria apresentar para vocês 4 tipos de análise de dados, que também é algo muito interessante, muito importante de vocês entenderem para colocar tudo isso no lugar, né? Nas nossas cabeças aqui. Pessoal, ó, esse é um momento bacana também de anotar. Essas informações são bem valiosas, então coloca a caneta para cantar aí no papel. Vamos lá, pessoal. Esse aí anota mesmo, gente, que assim, até quando vocês forem falar sobre essa área, acho que é uma analogia para a gente entender, né? Para vocês entenderem todos esses termos, assim, eu acho que esse gráfico que eu vou mostrar para vocês eu gosto bastante. Eu estou mostrando, então, para vocês 4 tipos de análises que a gente pode fazer de um sistema, tá? Então, uma análise realmente de qualquer sistema, de qualquer negócio, de qualquer decisão de mercado, de economia, de técnica, análises, tá? No eixo Y tem o valor que a gente vai gerar para o negócio. No eixo X eu estou trazendo a complexidade que essa análise, que essa tarefa demanda, tá? Primeiro a gente tem uma análise descritiva, que basicamente vai tentar responder uma pergunta que é: o que aconteceu? O que aconteceu, Elis? O que aconteceu naquela filial lá, naquela franquia que teve baixa de vendas? Não vendeu nada, o que aconteceu? Tá? Então a Elis vai me falar: Mari, aconteceu isso, isso, isso com as vendas. As vendas caíram de 10%. Isso foi a análise descritiva da Elis. Ela não me falou por quê, ela só me falou: Mari, as vendas caíram de 10% no mês de novembro. Só isso que ela falou. Então, ela olhou para os dados históricos, para os dados atuais, e ela comparou isso e me falou o que aconteceu. Mas ela não me trouxe nenhuma explicação. Isso é uma análise descritiva. Depois disso, a gente tem a análise de diagnóstico, que aí a gente vai ir mais fundo e vai responder por que isso aconteceu. Então, precisa de uma pessoa que entenda mais dos negócios. Se eles não entender lá do negócio dela, da filial que ela está trabalhando, né, dessa franquia, ela não vai falar, não vai saber responder por quê. Né? Mas vamos supor que ela saiba lá, então ela vai falar: olha, Mari, as nossas vendas aqui de sapato abaixaram de 10% porque as pessoas reconfinaram. Né? Simplesmente. Então, o pessoal não vinha, então a gente teve que investir em e-commerce. Só que as vendas físicas eram as nossas maiores vendas, então abaixou porque o pessoal confinou. Então, ela me trouxe uma explicação. E ela trouxe uma explicação humana, né? Essa é ela que fez essa explicação pessoal. Existe, então, agora a análise preditiva, que agora a gente vai poder também, né, trazer essa noção de machine learning. Gente, então agora que entra essa pulo do gato aí, que o machine learning ele vai ser usado para tentar prever o que será que vai acontecer com as nossas vendas daqui 2 meses. O que será que vai acontecer com os nossos lucros daqui 1 mês? Então, vai tentar prever o que vai acontecer no futuro, baseados nos dados passados e nos dados atuais. E aí a gente vai construir um modelo de machine learning para descrever esse diagnóstico, né? E todo esse comportamento futuro. De novo, gente, fica aí ligada, porque a gente vai já ver a explicação do que é machine learning. E por último, uma análise prescritiva. Então, vamos supor que você foi no médico. Então, você falou: nossa, estou com dor de barriga. E aí, você está sentindo, descreveu a dor de barriga para o médico, descreveu a sua dor. Ele olhou para você e falou: é porque você comeu algo estragado, ficou com diarreia. E ele vai ele na cabeça dele, né, vai pensar: poxa, se eu não der um remédio para essa menina, ela vai desidratar. Então, isso foi a predição do médico. E ele vai me prescrever um remédio, tá? Então, é a prescrição do que você pode fazer para ir contra a tendência prescrita. Então, num negócio, pode ser que a Elis
trouxe essa baixa de vendas da franquia dela, e a gente está prevendo que as vendas vão continuar baixando, e aí eu vou prescrever para ela, fala, poxa, Elise, então, né, vamos fazer mais vendas ainda no online, vamos por mais esforço ainda, né? Então, uma prescrição para a gente poder trazer mais benefícios para os nossos negócios. E aí, qual que é a diferença da análise para a ciência de dados? Mais voltado realmente para o analista e para o cientista, tá? Olhando para esse profissional que executa a ciência e a análise de dados. Os dois são intimamente ligados, mas a análise de dados ela vai olhar muito mais para o presente e para o passado. Ela não vai olhar para o futuro, ou ela não vai conseguir sozinha gerar análises futuras. Quem vai ajudar nisso é a ciência de dados, que vai trazer modelos de predição para você entender o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, essa é uma grande diferença temporal dos dois tipos de campo de estudo. Agora, pensando no engenheira de machine learning, mas para isso, gente, obviamente, vamos aqui entender o que é machine learning, tá? Antes da gente entender o que esse profissional faz. E para a gente entender o que é machine learning, quero explicar para vocês como que a gente faz o desenvolvimento de modelos e softwares de forma tradicional. Então, de forma tradicional, vou trazer um exemplo de uma empresa na área imobiliária que queira precificar um apartamento. Pode ser qualquer produto, tá, gente? Então, essa empresa tem esse problema aqui, que é precificar apartamento. A solução ela vai ser trazida de forma tradicional por um humano, como a Elis fez para mim. Ela fez para mim falando, Mari, nossas vendas caíram de 10% porque tá. E aqui, mesma coisa, essa pessoa vai identificar o preço do apartamento, falando para mim, Mari, lá em São Paulo, no bairro de Pinheiros, o metro quadrado custa tanto. Então, a gente vai fazer esse cálculo dessa forma. E aí o condomínio é muito caro. Ou não, o prédio é muito velho. Então, é uma análise, né, humana, onde o humano vai fazer vai escrever essa fórmula que calcula o valor do produto. E aí depois a gente vai colocar tudo isso num pacotezinho, né, num software, e a gente vai botar para rodar. E aí nessa última parte que vai ser uma coisa mais automática, onde uma máquina vai fazer esse trabalho e a gente vai poder implementar essa fórmula dentro de um software. Mas relembrando que a solução proposta foi feita por um humano, né? Foi uma pessoa que falou, Mari, o metro quadrado custa tanto, e a gente vai valorizar ou não segundo a data de construção do prédio e tudo mais. Então, foi um conhecimento trazido por um humano. E no desenvolvimento de software modelo de machine learning, essa parte central de solução proposta, ela é feita de forma autônoma, de forma mais automática por um algoritmo de machine learning. Então, aqui é a grande diferença. Por que chama machine learning? Em português, chama-se aprendizado de máquina, que basicamente a máquina vai aprender como precificar um apartamento. Só isso, tá? Só isso. Então, ela vai, a partir de vários dados que a gente fornecer para ela, ela vai entender, ela vai escrever uma função que calcule valor de apartamento a partir desses dados que a gente deu para ela, porque aí, num próximo apartamento, num próximo caso que a gente dê, num próximo conjunto de dados, ela consiga calcular o valor desse apartamento novo, onde ela nunca viu. Né? Mas baseado, claro, em todo o conjunto de dados que a gente já forneceu, do modelo que ela já criou. Se eu pensar em outro mercado, vamos lá, para nossa área de sapatos de novo. Se eu quiser prever quantidade de vendas, minhas vendas, né, daqui uma semana, um mês, 2 meses, então eu preciso dar dados passados para esse algoritmo de aprendizado de máquina, e esse algoritmo vai entender como que as vendas se comportam em função, talvez, de tipo de sapato, de onde você fez a publicidade, de quantidade de publicidade que você fez, e tudo mais, e aí vai prever as suas vendas de acordo com as variáveis de entrada do sistema. E aí, a terceira etapa, muito parecida, a gente pega todo esse pacotinho, que é a função escrita, e coloca num software, coloca num executável para a máquina rodar. E, de novo, vocês estão vendo aqui, ó,
que passando de um para o outro, o que está mudando é essa etapa central aqui de encontrar a função que represente o sistema. Então, a máquina ela vai entender, ela vai aprender como o sistema está se comportando. E aí, o engenheiro de machine learning, falei para vocês, né, que ele está aqui no meio do processo e ele vai ajudar todas essas outras áreas a implementar esses modelos e colocar o modelo em produção. O que é industrializar? O que é colocar em produção o modelo de machine learning? É conseguir integrar ele realmente no dia a dia da empresa. Então, vamos supor que o Facebook, o Meta, tenha um modelo, vamos supor não, porque ele tem, né? Mas que tenha um modelo que identifique quais são as preferências de cada consumidor em relação a compras e publicidades. Então, ele vai olhar para os meus consumos, né? O que eu gosto de consumir, e ele vai me propor uma propaganda de vestido. Estou de vestido aqui, ele sabe que eu gosto de consumir vestido, comprar vestido, então ele vai identificar isso nos meus hábitos de consumo. Então, isso pode ser um estudo feito no notebook Google Colab, no notebook Jupyter, do cientista de dados. Mais uma vez, que esse profissional fez todo o estudo dele, está satisfeito com o que ele fez, né? O que ele fez lá no computador dele, né? Vocês estão de acordo que a gente vai trabalhar no nosso computador. Como se fosse você está escrevendo um e-mail, assim, está escrevendo. Uma vez que você terminou de escrever, você vai mandar. Aí, para você mandar isso, para você colocar em produção, industrializar esse modelo, esse engenheiro ou engenheira de machine learning que vai poder ajudar os nossos profissionais a realmente industrializar todo esse sistema. E por último, mas não menos importante, os especialistas de Business Intelligence e visualização de dados. Esse profissional vai ser mais especialista na parte visual, de contar a história do que está acontecendo por trás desses resultados, desses dados. Pode sim ser a partir de machine learning, mas pode sim, gente, ser simplesmente um conjunto de dados Excel que o pessoal vai botar lá no Power BI ou em algum outro software de visualização de dados e vai conseguir comunicar esses resultados para a empresa, para o chefe, para o manager, para o líder, para os colegas, né, para todo mundo, para cliente, para concorrente, então depende muito do objetivo. Olhando para as ferramentas de mercado que existem hoje, tá? Então, para a gente conseguir fazer a análise de dados e o que a gente chama também de business intelligence, porque o nosso objetivo, dentro de toda a área de dados, é responder uma questão de negócios, é responder um problema da empresa. Quando eu falo negócio, gente, não é necessariamente um executivo, não, é negócio no sentido de realmente o que a empresa está precisando. Ah, estou precisando de maior eficácia de vendas. Isso é uma questão de negócio. Ah, estou precisando de uma melhor gestão de matéria-prima. Tá, isso é uma questão de negócio, né? Então, tudo isso pode ser respondido com essas áreas de dados. E quem está olhando só para a área de visualização, né? Então, é pegar o dado, fazer gráfico, tabela, para você passar uma ideia, uma informação com storytelling. Vai usar essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês. De novo, esse aqui é super importante, gente. Bate uma foto, marca aqui a Mentorama e eu, mari.goldigital, até eles falou que eu ia mandar para vocês aqui, não tinha falado ainda. Isso aqui é super importante. E vocês estão vendo que, né, tem várias ferramentas no mercado. Uma delas muito usada é o Microsoft Power BI. Outra é o Tableau, o Click, IBM, SAP, Oracle. Então, tem várias ferramentas. Google também tem ferramenta gratuita. E tudo isso está sendo bastante usado hoje no mercado. E como começar, né, nessa área? Vocês viram que a gente falou de um monte de coisa, a gente falou de várias áreas, mas como que você pode começar a pôr a mão na massa? Eu falei já para vocês que eu acho super importante e uma forma de estudo muito legal, que é por projetos, né? Fazendo projeto, pondo a mão na massa e fazendo projetos do mais fácil até o mais complicado. E eu não aconselho você estudar uma coisa só, né? Então, eu vou dar uma listinha aqui de coisas para vocês, mas eu não aconselho você olhar só para extração e manipulação. Aí você, quando terminar, passa para outra. Não, acho mais interessante vocês olharem, né, como um todo, olhar um projeto mesmo e
mesmo que as coisas sejam super simples, você vai crescendo paralelamente, vendo o projeto como um todo. Então, a gente vai ter algumas competências técnicas, como extração, manipulação de dados, visualização de dados, linguagem de programação. Hoje, o Python é muito usado. Então, nós usamos hoje o nosso notebook de Python no Google Colab. E aí também é uma das coisas que precisa aprender mais é como que o Python é escrito, né? Matemática, estatística, métodos de machine learning, conhecimento sobre base de dados, que é o famoso SQL, que é uma linguagem para você conseguir lidar com os dados e com base de dados. Competências socioemocionais e transversas também super importante. Hoje no mercado de trabalho ninguém consegue se dar bem, ter um cargo legal, ter uma evolução de carreira, se não conseguir se relacionar com os colegas e no meio empresarial. Então, adaptabilidade, saber trabalhar com novas metodologias de trabalho. Então, hoje a gente trabalha bastante com desenvolvimento ágil de soluções. Saber trabalhar em equipe multidisciplinar. Hoje, na área de dados, pessoal, existe uma questão muito grande de vieses nos algoritmos. Vocês viram que a gente construiu que a gente pode construir algoritmos baseados em dados existentes. Mas vamos supor aqui que eu fale para vocês que tem uma empresa que vai construir um sistema, né, um algoritmo que ajude a filtrar currículos para agilizar o trabalho do RH. Beleza, né, Mari? Parece legal. Só que imagina que quando essa pessoa foi construir esse modelo, ela pegou dados, ela pegou currículos somente de homens. Obviamente, o modelo não vai reconhecer um currículo de mulher. Ele vai achar que um currículo de mulher é um currículo que deve ser jogado fora. O inverso também é verdade. Se a gente der currículo só de mulher, quando o modelo vê um currículo de homem, ele vai olhar e falar que é uma anomalia, que deve ser jogado fora. Então, essa questão de vieses é muito importante. Por isso que uma equipe multidisciplinar nessa área de dados de tecnologia é muito importante, tá? Então, por isso que é muito importante ter uma equipe multidisciplinar. Quem aqui fala, Mari, eu não sou da área de tecnologia, gente, não tem problema. A tecnologia precisa de pessoas que não sejam da tecnologia, porque a gente precisa, entender o negócio. 2, ter uma equipe multidisciplinar, né, saber olhar por vários aspectos, realmente por vários tipos de pontos de vista, né? Porque senão a gente vai olhar só de uma forma e vai achar que tá tudo certo. E saber se comunicar, né? Então, acho que são coisas super importantes. Resumindo tudo isso, né? Ser um profissional em T, né, ter essa visão generalista de tudo que eu citei, matemática, estatística, Python, base de dados, habilidades socioemocionais, tarará, e aí você se especializar numa área, tá? Então, não precisa também ficar achando que você precisa saber tudo de tudo, não precisa saber tudo de tudo, você vai acabar sendo especialista numa área, e aos poucos, durante sua vida, você pode até ir criando outros pés, né, outros braços do seu T aí, e sendo especialista em mais outras áreas. E essa nossa última parte do Netflix. Elis, vou deixar para o final para a gente falar desses exemplos? Deixa para o final, então, porque é bem interessante. É bem interessante. Então, vou parar de compartilhar, vou deixar você assumir aqui e vou tomar uma água. Tá ótimo, Mari, super obrigada. Eu sei que ainda não acabou, mas essa primeira parte foi, de fato, muito rica, muito conteúdo bacana para a gente. Então, olha só, eu vou agora numa velocidade extremamente rápida, ágil. Então, galera, vamos acompanhar, prestar atenção. Vou dar uns segundinhos para vocês se alongarem, vira para um lado, vira para o outro, toma uma água, porque eu vou trazer um conteúdo que vai interessar muitos de vocês. Nesse momento, eu quero mostrar para vocês que vocês já viram, né? A Mari já falou muito sobre o que faz um cientista de dados. E agora eu quero dividir com vocês mais informações daqui da Mentorama. Tá todo mundo me acompanhando? Mari, tá ok? Tá todo mundo vendo a minha tela? Então vamos lá, pessoal. Profissão cientista de dados. Aqui dentro da Mentorama, a gente colocou uma visão muito mais abrangente do que isso pode ser feito. Então a Mari já explicou aqui com maestria para vocês o que faz um cientista de dados. Aqui dentro da Mentorama, a gente vai trazer esse conteúdo com muita profundidade para vocês em diversas áreas diferentes. Então, assim,
Vocês já sabem que essa é uma profissão que está em alta no mercado. Mari, se você tiver que resumir em poucas palavras o que um cientista de dados faz, por que hoje ele está sendo tão requisitado no mercado? Porque ele busca responder perguntas e problemas baseados em dados, então em fatos, e trazer toda essa valorização para os negócios, e algo que, né, dá muito resultado hoje em dia. Tá, falando em resultado, financeiramente o retorno para essa área é bom? Você já falou isso lá atrás, mas teve muita gente que chegou aqui no meio da nossa conversa, então vamos relembrar aqui a memória. Quanto em média ganha um profissional dessa área? Falando em média, né, pessoal, olhando para Em profissionais, média. né, tem gente que ganha muito mais, mas hoje, até pesquisas mais recentes, ganha-se em torno de R$ 8.000. Então, é assim, é um valor bem atrativo, bem atrativo. Então, galera, vamos prestar bastante atenção que é assim, ó. Aqui dentro da Mentorama, nós temos um programa específico para a profissão cientista de dados. É um programa extremamente completo. Vocês terão 21 meses de estudos aqui conosco. São 4 cursos. Então, vejam, a gente vai proporcionar para vocês um pack bem completo para vocês se prepararem para o mercado de trabalho. Sabendo que também aqui a gente vai promover diversos projetos para vocês turbinarem o portfólio de vocês. Temos outras vantagens maravilhosas que eu vou explicando aqui ao longo da nossa conversa. Olha só, centro de carreiras. Então, imaginem que vocês terão acesso a uma metodologia extremamente atual, com profissionais atuantes no mercado. Fora isso, aqui na Mentorama, a gente concede para os nossos alunos desse programa de profissão um centro de carreiras, que nada mais é do que um suporte para que vocês se coloquem no mercado de trabalho. Então, desde a elaboração do currículo até aquele fit cultural entre o seu perfil e o perfil da vaga desejada, a gente promove workshops fechados com especialistas da área para os nossos alunos. Então, tudo para fomentar essa turbinada, digamos assim, na trajetória de vocês aqui conosco. Às vezes a gente para e pensa que, poxa, eu só não fui mais longe porque eu não tive uma oportunidade, porque eu não tive ajuda. Aqui a gente viabiliza tudo isso para vocês. Então, além dessa consultoria que a gente tem, existe também o nosso laboratório. Gente, o que é um laboratório? São vocês criando projetos, tá? Reais, que são avaliados pelos professores de vocês. Um expert da área vai te dar um feedback sobre isso. Então, o que o mercado está precisando lá fora, a gente traz esse case para cá e vocês elaboram isso em projetos. Então, é uma vivência muito prática, é tudo muito dinâmico, ok? Olha só que maravilha, galera. Pagamento adiantado por 6 meses. Então, aqui a gente entende que o momento que o país está passando, nessa transição, vai, não vai, essa onda, a gente entende tudo isso. E por esse motivo, a gente desenvolveu um plano aqui, no qual você paga apenas 5% do valor do curso no início e retoma o seu pagamento apenas 6 meses depois. Vocês vão entender que é totalmente possível vocês conseguirem já se inserirem no mercado de trabalho até antes desse prazo. A gente tem uma pesquisa interna nossa que mais ou menos ali com 4 meses já é possível você se inserir no mercado de trabalho e ainda estar estudando. Ou seja, você não precisa finalizar a sua formação, você não precisa esperar 21 meses. É tudo muito rápido, muito dinâmico. A partir do 4º mês, você já consegue, né? Você tem a possibilidade de conseguir uma colocação no mercado com salários a partir ali de R$4.000, R$4.500 para quem é júnior. Lembra que eu falei para vocês no começo? Quem faz um curso da Mentorama já tem condições de se aplicar a vagas a nível júnior, ou seja, é a oportunidade que vocês querem, é a oportunidade que a gente está entregando. Lembra, galera? Tudo muito fácil. Mais facilidade, desconto, pessoal. Curso grátis. Quem tiver mais interesse em conhecer melhor esse nosso programa, toda a grade completa, tem um botão aparecendo na tela de vocês. Para que ele serve? Para que vocês possam garantir um desconto super especial disponibilizado hoje para quem está aqui nesse webinar. Eu vou mostrar para vocês como é simples.
Ao clicar nesse botão, eu vou pedir para vocês fazerem isso comigo, tá? Ao mesmo tempo em que eu estou compartilhando a minha tela, eu vou pedir para vocês clicarem nesse botão e vocês verão que vai aparecer uma tela igual essa minha aqui. Nela é muito simples, coloquem o seu nome, o seu melhor e-mail e o seu número de WhatsApp. Aqui vocês estão garantindo um desconto. Elis, já estou comprando o curso? De jeito nenhum. Nessa tela, vocês vão colocar os seus dados para que a nossa equipe entre em contato com vocês, prestem uma consultoria gratuita, tirem todas as dúvidas, esclareçam tudo o que vocês quiserem saber para dar mais esse passo rumo ao sucesso profissional de vocês. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês verem a minha apresentação novamente. E aí, o que é importante vocês saberem? Esse desconto e esse curso grátis, ele será válido para quem estiver participando hoje aqui nesse webinar. Agora, olha só, isso aqui é um presente extra. Então, os 5 primeiros que conseguirem fazer a sua inscrição terão mais um curso gratuito. É um bônus que a gente coloca para vocês em forma de agradecimento, em forma também de uma alavancagem na carreira de vocês. Então, olha só, vocês vão fazer a inscrição de vocês vão ganhar um outro curso, mas isso só para os 5 primeiros que se inscreverem. Então, não perde tempo, já clica no botão, eu mostrei para vocês como é que funciona. Super simples, não é compra, vocês viram que não tem nenhuma informação financeira de pedido ali de dados de cartão, nada disso. Clicar no botão é garantia de desconto, então corre e clica lá, ok? Adiante, nossos mentores são grandes players do mercado. Nós temos a Catarina Zid, temos o Rubem. Gente, eles trabalham em empresas de grande porte, como eu já falei para vocês no começo do nosso webinar. Além de termos freelancers também, que têm hoje uma carreira extremamente consolidada, tendo ali por base a profissão de cientista de dados. Então, repassando o que vocês vão ter aqui conosco. São 4 cursos, são 4 profissões que vocês terão. Profissões não, são 4 habilidades que a gente traz aqui para vocês. Cientista de dados, SQL, que a Mari acabou de falar para a gente, R para Data Science. Então, eu vi também ali nos comentários pessoas perguntando se a gente também traz a linguagem R. Sim, trazemos tudo no detalhe para vocês. Além do conhecimento universal do programador, que é ali uma linguagem básica para a gente que quer desenvolver nessa área. Então, depois do curso, sua expertise, galera, usar o Python para fazer análise de dados. Além disso, vocês também vão saber utilizar os algoritmos para fazer essas análises. Então, é só benefício. Por falar em benefício, gente, defesa do seu projeto de conclusão ao término do curso. Então, o que é isso? Vocês têm tudo com muita praticidade aqui, inclusive uma defesa de um projeto final. Basicamente, 3 etapas. Então, vocês vão trabalhar num projeto real, num caso real, de uma das nossas empresas parceiras. Com isso, vocês já vão ganhando bastante prática. E esse projeto vai poder ser adicionado também no seu portfólio. Então, é tudo para enriquecer a sua vivência, seu portfólio, sua carta, né, de entrada aí no mercado. Agora, para que vocês entendam como que se dá o processo educacional aqui. Pessoal, acompanha comigo. Primeiro, vocês têm acesso a aulas produzidas em estúdio, qualidade 4K. Vocês assistem da comodidade do local onde vocês desejarem, é tudo muito prático. Na sequência, falando em mão na massa, a gente tem as atividades que vocês fazem. Depois disso, na sequência, vocês vão receber os comentários dos tutores de vocês. Esses comentários são personalizados, sob medida. Daqui a pouco eu já conto para vocês como vocês vão receber esses comentários. E aí, tem a defesa do projeto de conclusão de curso para uma banca online que vai fazer a avaliação do seu desempenho e do seu aprendizado ao longo desse período aqui conosco. Então, olha só, essa comunicação com a equipe, com o nosso suporte, é através de uma plataforma super rica. Ela nos permite passar feedback para vocês através de texto, através de áudio e através de vídeo. Então, galera, olha só, vocês vão lá, têm a aula, na sequência preparam a atividade e recebem um feedback do tutor de vocês
por mensagem de vídeo, falando o que ficou legal, o que precisa melhorar, e na sequência você refaz a atividade, reenvia e tem um outro feedback. Isso é muito bacana, né? Mari, quem dera quando a gente foi buscar o acesso a essa educação, a essa formação, nosso feedback fosse tão bom assim, né? Traz muito mais clareza para o aluno que está do outro lado da tela quais são os pontos que ele tem que desenvolver melhor. E fora isso, a gente também tem uma comunidade com outros alunos para troca de experiência, para networking. A gente entende que nesse meio é muito importante a comunidade. Mari, se você puder dividir com a gente a sua opinião, o quão importante é ter uma comunidade dentro dessa área do TI? Acho que não só em TI, né? Ter uma comunidade em qualquer área hoje em dia é super importante, e nessa também, para você se manter atualizado, você tem que ter com quem conversar, você dividir os seus medos, anseios, né, desafios, até networking, né? Você, por exemplo, tá buscando uma vaga, essa pessoa pode te recomendar, essa pessoa pode te ajudar a entrar na empresa. Acho que esse contato humano é super importante, né? Ainda mais hoje a gente está com pouco contato humano físico, então o meio que a gente tem que fazer com o digital, né, gente? Exatamente, exatamente. Então, essa é a ideia. A gente pensou nisso com muito carinho, daí o lançamento dessa comunidade para vocês, para estreitar de fato relacionamentos, interações, e quando o pessoal é da área, dá muito mais motivação para a gente continuar, não parar no meio do caminho, porque às vezes bate aquele desânimo. Então, uma das finalidades da comunidade é essa, é um apoiando o outro. Agora, indo adiante, pessoal, vou relembrar vocês mais uma vez. Quem ainda não clicou no botão que está aparecendo aqui na tela, corre e clica lá. Lembrando, vocês vão colocar apenas o nome de vocês. Vou compartilhar a tela mais uma vez para vocês fazerem junto comigo, ok? Quero ver todo mundo fazendo isso daqui. Olha só. Coloca o seu nome, seu melhor e-mail e o seu WhatsApp, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para conversar, esclarecer todas as suas dúvidas. Ao clicar nesse botão, você garante esse desconto mega especial só para quem está acompanhando esse webinar aqui e agora, hoje. Vocês vão ver que entrar no site não vai ter esse valor. Entrou lá amanhã, foi tentar fazer depois de amanhã, a gente tem que ficar atento às oportunidades que nos aparecem. E o que a gente traz aqui para vocês essa noite, além da troca de experiência, além do conhecimento que a Mari dividiu conosco, é a oportunidade de vocês darem uma guinada na carreira de vocês. Aproveitar que a gente está num momento crucial, virada de ano, aquelas projeções que a gente sempre faz, as provisões. Galera, vamos colocar em prática. A oportunidade a gente está dando, o momento é agora. Elis, mas eu não tenho como pagar. A gente vai chegar lá. Eu vi pessoas aqui no comentário falando dessa questão financeira, inclusive nisso a gente pensou com bastante carinho para vocês. Então, vocês já entenderam que clicando no botão é só colocar nome, e-mail, o melhor e-mail e o número do seu WhatsApp, que os nossos consultores vão entrar em contato e dali sim, se você achar que faz bastante sentido, e eu tenho plena certeza que sim fará, dar início, então, na sua trajetória aqui dentro. Vamos falar dos privilégios, então, né? Aluno Mentorama vive com muito privilégio. Galera, são 4 orientações por ano sobre a sua área escolhida. Lembra da central de carreiras que eu falei para vocês? É com muito carinho que a gente cuida de cada aluno nosso. Além disso, são 6 workshops ao longo do seu curso, falando com especialistas. Esses workshops são ao vivo, num grupo fechado, seleto, somente para os nossos alunos daquele curso específico. O laboratório que vai acelerar o seu aprendizado, aquelas práticas reais que a gente traz do mercado e coloca em aula para vocês, sem contar os feedbacks e os momentos que você tem para conversar ao vivo com os mentores. Então, pessoal, é uma oportunidade tremenda de boa. Aproveita. Ao término do seu curso, você recebe um certificado. Esse certificado vai ali afirmar que você concluiu os seus estudos e agora você pode se apresentar para o mercado
com muito mais propriedade, com muito mais segurança, de ter passado por uma trajetória extremamente prática, mão na massa, que capacitou você para, de fato, ocupar cargos sensacionais aí no mercado, que a gente sabe que está em ascensão, carente de profissionais qualificados. E a gente está aqui para tornar você um desses profissionais. Vamos dar continuidade? Ajuda para fazer o seu currículo. Tudo isso a gente oferece para os nossos alunos do curso de Ciências de Dados. Então, é a oportunidade que vocês buscam. Ter uma ajuda para fazer o currículo, ter uma orientação educacional, é de fato, gente, um pacote completo, pensado do início ao final, para que vocês tenham a melhor experiência possível. Olha só, basicamente o desenvolvimento da sua jornada aqui, ela é bem simples. Não vou nem perder meu tempo aqui lendo tela. É acompanhamento do começo ao final. É ter o acompanhamento correto, com o mentor correto, com o tutor correto, faz muita diferença. Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, mas tem tanto conteúdo gratuito na internet, por que eu vou investir para aprender alguma coisa que está aí de graça? E de fato, né? A gente sabe que existem diversas pessoas que são capazes de aprender sozinhas. É o que a gente chama de autodidata. Por outro lado, não é a grande maioria das pessoas que tem essa capacidade. E sozinho, você até pode chegar lá. Você até pode chegar no seu resultado desejado, mas com qual velocidade? Né? Em quantas portas você vai bater, né? Aquela famosa cabeçada até conseguir fazer dar certo. Então, com orientação, é a certeza de sair do ponto A e chegar ao ponto B. Sem orientação, fica aquela bagunça, aquela mistura. Então, é o seu futuro, é a sua carreira que está em jogo. Você acha melhor ir de qualquer jeito ou ir com uma base bem sólida? Eu sei que quem está aqui tem interesse em seguir com uma base bem sólida. E é isso que a gente vem fazer para vocês. Lembra de clicar no botão, garantir o desconto, nome, e-mail, telefone, nossa equipe entra em contato. Por agora, vocês não vão comprar nada. É só uma garantia do desconto. Então, buscando oportunidade, Elis, qual é o investimento disso? A gente vai chegar lá. Só que antes, pare e pensa aqui comigo, né? Vamos pensar todos juntos. 4 cursos que a gente oferece para vocês. Cientista de dados, SQL, R para Data Science e o conhecimento universal de programador. Além disso, a gente também oferece diversos bônus, como eu acabei de falar, que é a central de carreiras, o laboratório, defesa de projeto, a comunidade, pessoal, é infinito. Se a gente para pensar no valor de cada coisa que está aqui descrito na tela de forma individual, esse investimento passa tranquilamente mais de 20 mil reais. Tô certa, Mari? Se a gente for buscar no mercado cursos isolados, o investimento acaba ficando mais alto, certo? Uhum. Então, o que vem? O investimento real do nosso curso hoje está na casa dos 13 mil reais. Elis, não dá. Ok. O que a Mentorama pensou? Vamos promover um desconto de 60% para quem estiver participando ao vivo aqui com a gente nesse webinar. Então, todos vocês que estão conosco aqui até o final já têm garantido 60% de desconto. Para colocar essa garantia para você, clica no botão que está aparecendo aqui na tela, nome, e-mail, telefone. Nossa equipe vai entrar em contato para garantir essa reserva de desconto. Então, não perde mais tempo. Clica ali, garante esse desconto, conversa com a nossa equipe, tira todas as suas dúvidas e aí sim a gente vai dar continuidade. O valor vai cair drasticamente para R$ 5.499. Como que é feito esse investimento, gente? Muito fácil. Você pode parcelar isso em 12 vezes no seu cartão de crédito. Facilita a vida? Fica bacana assim? Quem não tem cartão, a gente também pensou. Então, olha só, oportunidade para todos. Vocês podem fazer o parcelamento em até 24 vezes de R$ 308. Agora, vem cá, vamos ser bem realista, né? Tem muita gente aí que já está inserido no mercado, que está na fase de transição,
vai receber aí parcela de 13º. É um investimento que vocês estão fazendo na carreira. Elis, não estou ainda inserida no mercado, faço alguns trabalhos como freelancers. Se a gente parar para pensar, a gente gasta muito mais do que isso numa saída de final de semana. Foi num bar ali com os amigos, foi mais do que Só isso. algo para contar aqui também, Elis. Sim. Desculpa te interromper, mas você falou de freelancer, né, gente? Ó, é uma pergunta que eu recebo bastante. Posso trabalhar de freelancer, Mari? Pode trabalhar de freelancer. Hoje em dia tem sim muitos síntese de dados, pessoal que trabalha na área de dados, até construção de BI, de relatório, ou mesmo na parte mais de análise, que trabalham sim freelancer, né? Então é uma boa oportunidade também para você fazer o seu horário, para você conseguir talvez até se organizar bem, ganhar uma grana, né? Então, sem sair. Não estou falando que é fácil, né? Só estou falando que você pode trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, posso trabalhar morando em São Paulo para um projeto no Rio de Janeiro, Fortaleza para um projeto no Rio de Janeiro. Então, tem essas vantagens na área da tecnologia, né? Tem sim. Eu já vou até além, Mari, eu vou além. Dentro dessa profissão, há possibilidade de trabalhar home office? Com certeza, com certeza. Assim, vai depender da empresa que vocês estiverem, mas tecnicamente você não tem nenhuma limitação. Então, assim, é uma profissão que de fato está alinhada com a demanda do mercado, uma das profissões do futuro que demandam, e isso ficou bem claro, especialmente no pós-pandemia, essa necessidade de uma liberdade geográfica, né, para se trabalhar. E essa é uma profissão que viabiliza, inclusive, a gente se candidatar a vagas fora do país, receber em dólar, receber em euro. Pensa, se daqui do Brasil a gente já começa ganhando R$ 4.000, 4.500, imagina ganhando em dólar, em euro. Então, assim, gente, R$ 300 no mês, se a gente for ver o quanto a gente gasta com comida e transporte para ir para o shopping, uma saidinha de final de semana já vai muito mais do que isso. Então, assim, vocês já sabem que um profissional dessa área ganha bem. Então, talvez agora no momento, parece que, mas eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, gente, é um curto espaço de tempo e um investimento mínimo em vista de tudo que vocês podem conquistar a partir de uma pequena tomada de decisão, que é iniciar o curso aqui conosco. Então, olha só, agora vocês contam com um programa de crédito estudantil que viabiliza esse financiamento para vocês. Então, a gente ajuda com tudo isso, são 2 empresas parceiras, e a gente ajuda vocês nesse meio de campo para viabilizar o acesso aos estudos. Então, a gente traz um conteúdo de muita qualidade, a gente traz grandes players do mercado, a gente traz vivências práticas, laboratório, condição de pagamento, facilidade no pagamento, tudo que vocês buscam para ir adiante. Então, olha só, antes da gente caminhar para o final aqui das perguntas e respostas com a Mari, e lembrando, vocês que estão aqui vão receber o certificado de participação ao término desse webinar, ficando aqui com a gente conectado. Última chamada, hein? Clica aqui no botão, deixa lá o seu nome, seu e-mail e o seu telefone, garante o desconto de 60%, a nossa equipe vai entrar em contato para dar continuidade nesse processo aqui com vocês, combinado? Então, olha só, agora é o momento de perguntas e respostas. A gente vai passar algumas perguntas ao longo do nosso webinar, foram diversas recebidas. Mari, você consegue ver as perguntas por aí? Consigo. Pessoal, já fui respondendo algumas, porque a gente já passou quase 15 minutos do nosso horário, então já fui respondendo algumas enquanto eu pude aqui, se vocês conseguirem ver nos comentários. Vou puxar algumas rapidamente, tá? Vamos lá. Que apareceram mais vezes, perguntaram, Mário, qual é a linguagem de programação? Várias pessoas perguntaram, né? Eu recomendo Python, e existe sim o uso do R, mas eu recomendo mais o Python, e o SQL são coisas diferentes, né? O Python para um tipo de utilização, manipulação de dados, construção de modelo de machine learning. O SQL vai ser para você manipular os dados. Então, você vai precisar aprender um pouco de SQL, mas os seus conhecimentos vão ter que ser mais a fundo no Python mesmo. Até puxando essa última pergunta do Carlos, é necessário ter conhecimento prévio em programação? Não é necessário, mas você vai aprender, né? Porque inclui, sim, você
programar um pouco e fazer uso do Python, dessas linguagens que eu comentei. Então, mesmo que você não tiver, você vai aprender. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Thali, onde fica o laboratório? Thali, é tudo online, ok? Todas as nossas vivências são online, através do computador você consegue ter acesso. Mais uma pergunta, Mari? Como freelancer, preciso de equipamento poderoso? Não, não precisa de equipamento poderoso. Você consegue começar com um computador, né, normal, né? Ter 2 GB de RAM, 3, 4. Então, assim, você consegue começar com o computador mesmo, ou mesmo pelo Google Colab você tem a capacidade de cálculo que é na nuvem, que é do próprio Google, a empresa que você começar, se for freelancer não, mas geralmente a empresa vai te fornecer também equipamento. Tem uma pergunta da Fátima, muito boa aqui, ó. Eu já estou com 47 anos e gostaria de saber como é este mercado para mulheres e principalmente na minha idade. Super aberto a receber todos os perfis, como eu falei, é uma área que a gente precisa ter essa visão, precisa ter essas pessoas dentro das equipes, tanto de um ponto de vista cultural, quanto de um ponto de vista técnico, porque as equipes são mistas, né? E se você não tiver um olhar de uma pessoa técnica da área aqui, biologia, alguém perguntou, da área de biologia, se não tiver uma pessoa que seja da área, como é que você vai conseguir tratar esse caso? Vou dar um exemplo aqui na área médica. Eu quero prever câncer olhando para raio-x ou para algum exame que a pessoa fez. Se não tiver um médico falando aqui, Elis, essa imagem tem câncer, essa não tem, essa tem, essa não tem, essa não tem, não tem, tem. Se não tiver alguém que fale o que está acontecendo, o que o computador tem que prever, o que o algoritmo tem que prever, não tem como, né? Então, esse é o lado técnico multidisciplinar, mas o lado também cultural para você conseguir não trazer, né? Para você conseguir evitar esses viés nos algoritmos. E aí, acho que assim, Fátima, é mais uma questão de aprendizado e motivação de você aprender e você correr atrás do conteúdo, né? Então, acho que a idade não é um empecilho, mas é correr atrás do conteúdo, né? Uma pessoa com 47 pode estar super interessada com gás de aprender e aprender da mesma forma. Maravilhoso. Eu vou selecionar uma última pergunta aqui da Miriam. Precisa ter graduação para fazer esse curso? Miriam, não precisa de graduação para fazer esse curso. Justamente por isso esse nosso posicionamento, para trazer abrir esse leque do mercado, né, que está tão carente de profissionais, capacitar vocês e com a nossa formação, você já está completamente apta a partir ali dos 4 meses. É completamente possível que você já se aplique para vagas e seja contratada com salários extremamente atrativos. Ok? Mari, quer pegar uma última? Eu falei que era a última, mas eu vou te dar uma última também. Vamos lá, rapidinho. Quer você escolher? Posso começar o curso e quando conseguir o emprego, coisa de vocês. Se terminar e terminar de pagar? Peguei a última pergunta que não é para mim, mas é para vocês. Então vamos lá. Você pode refazer? Eu não achei ela aqui. Do Marcos. A dúvida da pessoa é se ela arrumar um emprego, se ela consegue terminar de pagar o curso antes. Se ela pode pagar depois. Tá, Marcos, clica aqui no botão, conversa com a nossa equipe que eles vão esclarecer tudo isso para vocês, tá? Isso. Fica bem tranquilo. Clica lá e conversa. Pessoal, às vezes a gente fica pensando, não é para mim, mas a gente nem tenta. Então, assim, se eu posso dar uma dica, dividir com vocês, aproveitem as oportunidades que a vida nos dá. Clica no botão, garante o desconto, conversa com a nossa equipe, que eu tenho certeza que vocês vão chegar ali num termo ideal, bacana, para vocês iniciarem. Ok? E, gente, lembrando, acho que o pessoal, né, a produção acabou de compartilhar aqui, tem uma lista de livros que eu recomendo, né, que deixei aqui compartilhada sobre ciência de dados, que acho que está aqui em algum lugar, né? Lista de livros, a gente já vai colocar aí para vocês. Isso, para quem ficou até o final, foi um bônus, a gente não contou no começo, já está compartilhado aí com vocês, vocês conseguem achar na barra inferior do chat. Foi um prazer ficar aqui com vocês, a gente aprendeu muita coisa boa, trouxemos muitas oportunidades hoje aqui nesse webinar. Quem quiser nos acompanhar, só bater uma foto desse QR Code, conferir o nosso blog. Assistiu esse webinar, tira um print, marca nas redes sociais, @Mentorama,
Marca a Mari também, é muito importante a gente saber que vocês estão curtindo esses nossos conteúdos e assim a gente continua trazendo mais. Mari, qual é o seu arroba para o pessoal te achar? É mari.goalsdigital. Lembrando que a Mari vai deixar lá na bio dela um link com todo o conteúdo que ela compartilhou aqui com vocês. Então, Mari, mais uma vez, passando o seu arroba para eles. mari.goalsdigital. Muito bom, pessoal. A gente espera vocês no próximo webinar e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.